Vamos lá, pessoal, de volta aí, segunda parte, sistemas de hidrante. Pedir licencinha a vocês aqui, colocar o óculos, que o cara já vai chegar à idade e a gente já precisa dessa ferramenta para elaborar melhor aqui as coisas, enxergar melhor. Tranquilo? Continuando, certo? Então, parei com vocês na primeira parte, informando sobre o bypass, né? Sistema bypass. E ficou parecendo, né, que esse sistema bypass é uma coisa meio complicada, né? Senhores, vou ser bem realista. É um dos pontos mais complexos para a gente entender, né, no sistema de hidrante, se ele está presente ou não. Às vezes tem gente que faz uma instalação errada e isso gera um problema, né? Então vou explicar a vocês o que pode causar o erro, né, a falta dos elementos corretos e como vocês detectarem se esse problema existe. Também vou poder mostrar a vocês um gráfico onde a gente pode observar como né, como funciona então o bypass, né, a importância dele, certo? Então, lá na prática é que vocês vão poder ter a condição de observar. E muitos vão dizer, caramba, não consegui entender ainda, mas vai chegar um momento que você vai entender, certo? Vou tentar explicar aqui da melhor forma. Os bons observadores vão perceber na hora lá se o bypass está garantido ou não, né? Como eu disse no slide, na aula anterior, qual é a função do bypass? É garantir que o fluxo de água, caso a bomba falhe, a gente tenha ainda um fluxo mínimo de água garantido, sem que haja o gargalo de uma bomba, caso ela tivesse instalada diretamente aqui. Então, quando a gente tem uma bomba instalada direta, não pode. A gente tem que botar em exigência para que seja feita a instalação do sistema em bypass. Ok? Hoje é muito difícil, muito difícil. O engenheiro não vai permitir que instale uma bomba errada ou coisa parecida, mas a gente tem que conferir se isso está certo. Ok? Então vamos lá. Objetivo da água: descer e garantir o abastecimento, sem gargalo, mesmo que haja uma falha na bomba. Isso é o mínimo, certo? O bypass ele não está instalado na rede diretamente. Você vê que ele está, né, em paralelo, né, praticamente assim. Ele dá uma pressão, aumenta a pressão da água, o volume de água na rede, sem estar ligado diretamente nela. Então, e como é que isso funciona? E o que eu espero quando chegar lá no sistema para observar? A gente vai ver se essa tubulação aqui está exatamente garantindo com esses elementos a sua instalação no local. Tranquilo? Então a gente vê aqui chave de fluxo, válvulas de retenção, registros, né? Vamos lá dar uma olhada. Eu fiz aí um gráficozinho baseado nessa imagem para ver se todo mundo tem, né, um entendimento facilitado. Né? Sei que nem todos vão, mas vamos lá, tenham fé. O hidrante, quando está fechado, senhores, eu indiquei de azul, né, para a gente ter aí uma identificação da pressão padrão, né, normal da rede, sem estar pressurizada, sem a bomba estar ligada. Então o que acontece? Quando o hidrante está fechado, eu tenho a água em contato com toda essa tubulação aqui, certo? Mas a bomba não está ligada. Aí o que acontece? Se caso eu ligue a bomba, a chave de fluxo, que é um equipamento que vai gerar uma informação e a passagem de corrente para que a bomba ligue, né, ainda também de quebra vem o acionamento de um alarme. A gente vai falar sobre esse alarme, isso está previsto, né, em norma, está previsto no COSIP, aliás, a existência desse alarme. Não é central de alarme, não confundam, viu? A gente tem que ter um alarmamento que denuncia que a bomba entrou em funcionamento. E um detalhe curioso, né, só para antecipar aí, as unidades residenciais multifamiliares não estão obrigadas a ter esse alarme. Então, está previsto para todo e qualquer tipo de ocupação que tenha o sistema de hidrante. Entrou a bomba, um alarme deve anunciar o seu acionamento. Exceto para os residenciais multifamiliares. Então, a gente só vai poder cobrar isso, né, nesse tipo de ocupação.
Tranquilo? Então vamos lá. Próximo gráfico a gente vê. Hidrante aberto. Ao abrir um hidrante, automaticamente a bomba deve entrar em funcionamento. A gente vai ver nessa parte de teste, eu vou dizer a vocês o que acontece em cada fase, mas obrigatoriamente, abriu qualquer hidrante, a bomba tem que entrar em funcionamento. Inclusive tem até um limite de tempo, são 30 segundos. Mas vamos visualizar aqui, o nosso foco é aprender sobre o bypass, certo? Então eu tinha aquela água parada ali, né? E alguém abriu o hidrante. A bomba entende que há necessidade de aumentar a pressão, né? E garantir com que a quantidade de água seja disponibilizada na rede de hidrante. Então o que acontece? Ela entra em funcionamento, há uma sucção nessa área aqui, ela vai empurrar a água com força e vai mandar a água para os hidrantes. Aí lembra da obrigatoriedade das válvulas de retenção? O que acontece? Ela iria voltar para cá. Lembra que eu falei a vocês na outra aula? Então, sem essa válvula de retenção, essa água prioritariamente vai ficar circulando aqui, senhores. É incrível. É o efeito cíclico, né? Então, o resultado disso aqui é a baixíssima pressão na rede de hidrante final. Fica aquela água, aquela mangueira de jardim. Eu já tive a oportunidade de ir numa vistoria e acontecer isso. Foi curioso, né? Porque quem estava me atendendo foi o cidadão da zeladoria do prédio. Tudo bem, o zelador, beleza. Mas, na hora de testar, e aconteceu isso. E quando eu fui olhar, cadê a válvula de retenção? Que não tinha no meio desse caminho. Resultado. Aí eu perguntei, ô cidadão, para a instalação aqui está faltando uma peça, não tem água. Mas a gente, a bomba está ligada. Sim, mas não tem água aqui não. Ele muito certamente deve ter testado o hidrante lá embaixo, né? Viu que a bomba ligou, achou que estava tudo ok. Tinha pressão lá embaixo. Mas aí o que ocorre? Esse cidadão abriu o jogo para mim e disse, não, certo, fui eu que instalei. Então ele, sem ter a experiência e o conhecimento, fez essa instalação com o prédio na hora vaga dele e instalou errado. Eu digo, não, meu amigo, você tem que botar uma válvula de retenção aqui. São duas, né? E o problema, né? A ausência da válvula de retenção, não, se eu não me engano, tinha uma válvula de retenção embaixo do reservatório. Aí estava garantido lá aquela situação do recalque, né? Mas se você vê que duas válvulas de retenção aqui já garantem que a água, caso, né, a gente esteja abastecendo com o nosso ABT, a água não volte para encher. Esse é um caminho também que a água teria para encher o reservatório. E isso não é interessante, ok? Então, havendo essas duas válvulas de retenção, a gente tem como, inclusive, dispensar aquela válvula de retenção sob o reservatório, né? Já que não há possibilidade da água voltar para o reservatório. Você percebe, né? As válvulas instaladas corretamente, elas não vão permitir. Então, liga a bomba, a chave de fluxo aciona, a bomba aciona, a pressão aumenta, a água no hidrante. Show de bola? Show de bola. Fechou o hidrante. Nesse caso do reservatório elevado, a gente tem aí o desligamento da bomba. É o ideal? Não, mas a gente pelo menos tem água no sistema por pressurização através de gravidade. No sistema de abastecimento por reservatório enterrado ou superfície, isso aqui já muda, viu? Já muda. Essa bomba não pode desligar nunca, exceto manualmente. A gente vai explicar isso aí. Então, ao fechar o hidrante, a bomba é desligada, a chave de fluxo para de enviar o comando e o sistema interrompe, né? A quantidade de água, você vê que a pressão diminuiu, voltou para azul aqui. Tranquilo? Então vamos ver o outro exemplo aqui, no caso o ABT recalcando água. Conectado lá no recalque, lá na rua, a gente vai ter o quê? Uma pressão na rede de hidrante, só que olha as válvulas de retenção trabalhando aqui. Impedindo o quê? Que ela passe para o reservatório, né? Que não é interessante. A gente quer a rede pressurizada com a água do bombeiro lá do caminhão para ser efetiva. Se essas válvulas não existissem, o que aconteceria? Iria começar a encher o nosso reservatório, o reservatório da edificação. Okay? Não é esse o objetivo. Então, para isso que servem as válvulas de retenção. Tranquilo, pessoal? Vamos lá?
Agora, itens acessórios. Acessórios. O que são os acessórios? São os elementos que estão presentes dentro do abrigo. Então, você vai acessar qualquer abrigo no ato da sua vistoria, ele estando lacrado ou não, vai ser aberto e você vai ter que identificar todos os itens. Nessa imagem aqui, a gente tem a possibilidade de ver um hidrante, um abrigo com um hidrante interno a ele. Tá vendo? Foi instalado aqui na parte interna. Isso é bom, fica protegido, é ótimo, né? Tá tranquilo. Obrigado a ter tampão aqui? Não, de forma alguma. A gente já entendeu lá na primeira aula que o tampão ele é só para a área externa, ok? Se o registro estiver dentro do abrigo, mesmo na área externa, ele é desobrigado a manter tampão, ok? Gente, é só pensar, proteção do registro, só se ele estiver numa área aberta, ok? Na área externa. Bem, então os elementos que a gente vai encontrar, mangueiras, de acordo com o projeto, né? Se for numa área interna, eu vou ter até 2 mangueiras de 15. Se for externa, o abrigo vai ser maior, eu vou ter até 4 mangueiras. Posso ter até 8 mangueiras, se o hidrante for duplo. Né? Mas o mais comum é 2 mangueiras de 15 metros. Certo? Isso é vocês vão encontrar em 99% das vistorias a serem realizadas. Então eu tenho uma mangueira enrolada de forma aduchada, sempre. Não é em espiral, não é jogada, não é amarrada, não é nada. A gente vai ver alguns exemplos, certo? Tem que estar assim. Inclusive tem artigo para a gente colocar a exigência caso não esteja dessa maneira aduchada, certo? Vamos ter o esguicho, dependendo da ocupação, ele pode ser de jato sólido ou regulável. O adaptador pode estar lá também. E a chave Storz, a chave de mangueira, que a gente também conhece, certo? Para cada linha de mangueira é obrigado a ter uma chave. Cada linha de mangueira. Então eu conto aqui. Ó. Tem um registro, uma chave Storz. Certo? Um registro, uma chave Storz. 2 registros, 2 chaves Storz. Certo? Então cobrar sempre isso aí. Voltando lá para a nossa tabelinha. As quantidades de mangueiras estão dimensionadas de acordo com o projeto, então é isso que você vai conferir. Tem 2, 4 mangueiras, certo? Ah, sargento, eu cheguei lá e só tinha uma mangueira de 20 metros. Está previsto no projeto? Tudo ok, mas segue a vistoria, certo? Vai ter lugar que ela vai ter diferentes, mas aí você trata de observar lá no projeto, tranquilo? Dando uma olhada aqui, no projeto antigo não, já é do novo já. No memorial de incêndio, mostra lá para você ó, a quantidade de mangueiras. Ó. Caixa de acessório. Quantos abrigos tem? Eu tenho 9. Aí aqui eu tenho quantidade de mangueiras. 2. Diâmetro 38. Significa que é de 1,5. E o comprimento dela 15 metros. Tranquilo? Isso aqui você encontra lá no projeto. Projeto antigão. Ó. Hidrante, quantidade 28. Duplos. Diâmetro de expedição 63. Já é de 2,5, né? Tipo de registro globo, e aqui eu tenho ó, a quantidade de mangueiras, ó, comprimento dos lances, 8 de 15, né? 8 mangueiras de 15 metros. Então é um abrigo bem grande. O abrigo tem que caber com folga todas as mangueiras. Viu? O negócio está entulhando mangueira dentro de abrigo, não está previsto não. O código prevê o tamanho específico dos abrigos. Tranquilo? Aqui ele indica um esguicho regulável e o dimensionamento dele. A gente tem aí a obrigatoriedade de esguicho regulável em locais que haja combustível líquido, né? Ou óleo ou coisa parecida. Né? Na indústria é muito comum a gente ter esses locais e será cobrado o esguicho regulável. Está previsto no nosso COSIF também, certo? Então os hidrantes duplos, internos ou externos, obrigatoriamente, né? Então tem aqui todas as mangueiras, 2,5 nesse exemplo aqui. Aqui um hidrante interno, ó, só tem um, né? Que já está montado, tudo pronto aqui, ó, tudo pronto. Esse aqui, inclusive, está seguindo o código lá que uma mangueira deve ficar já conectada. Uma já fica conectada. E aí eu vou só botar o esguicho nela. Aqui é um esguicho de jato sólido. Então, o comprimento das mangueiras são dimensionadas de acordo com o projeto e a gente vai fazer a verificação. Certo? São de 15 metros, são de 20 metros. O mais comum, gente, é martelo batido. Vocês vão encontrar só de 15 metros.
difícil comercializar em outras metragens, outros dimensionamentos de mangueira, pelo menos aqui em Pernambuco. Mas tem, certo? Se encontrar, aí você vai entender lá o dimensionamento de acordo com o projeto. O projeto é tudo. E falando, certo? O que tem na mangueira? Então a gente vai ter aí uma norma que fala sobre as mangueiras e o que tem escrito nela, né? Para você identificar se aquela mangueira está ou não, né, de acordo às ocupações tipo 1. Aliás, a mangueira do tipo 1 é a mais frágil que tem, né? Então ela é aplicada normalmente nas unidades residenciais. Pressão menor, quantidade de água, volume maior, volume menor a ser passado. Então, tipo 1. Tipo 2 eu já vou para comércio, escritórios. Tipo 3 já vai para a indústria. Tipo 4, 5. Cada um vai ter sua especificação e vai estar lá definido no projeto. Aqui a gente tem um mês de fabricação e o ano de fabricação. Vamos ver na prática aqui nas mangueiras? Então, como é que você vai entender se uma mangueira é certificada ou não? Cuidado, tem muita mangueira chinesa aí. Tem uns estabelecimentos aí que podem querer empurrar uma mangueira chinesa sem ter nada disso aqui. Viu? A gente só pode aceitar as mangueiras que estão certificadas pela BNT. Tranquilo? Então, a metragem dela, você vai procurar se está tudo certo. Aqui é a NBR que ela atende, é 11861. Tranquilo? Isso aqui é o tipo 2. Ó. O tipo de mangueira está de acordo com a ocupação e a operação de trabalho específica, de acordo com o projeto. O projeto vai dizer tudo. A gente tem uma norma, a NT005, se eu não me engano é de 2005 ela. Então, ela define sobre a manutenção das mangueiras. Certo? Toda mangueira deve ser manutenciada a cada ano. Ah, igual extintor? Exatamente. Caso não haja essa manutenção, a mangueira não garantirá o seu funcionamento na pressão da qual ela foi estabelecida para trabalho. Você pode matar um colega seu deixando essa exigência passar. Então, cobre que a mangueira esteja certificada e revisada anualmente. Certo, senhores? Não abram mão disso. Chegou lá, sim, a mangueira foi feita a manutenção. Vocês vão ver lá todo o processo, está na nota fiscal, está tudo, certo? Então a mangueira está garantida que ela foi submetida a teste e está funcionando. Tranquilo? Isso é uma exigência importantíssima. Okay? A gente tem norma para isso aí. Então é só colocar a exigência baseada nessa norma. É uma norma técnica nossa. Okay? Outros estados também devem ter feito, mas ela inclusive segue essa norma da NBR 11861, da BNT. Então a gente criou essa norma e deve ser sim respeitada e efetivada. Tranquilo? Mangueira só revisada. Igual tem todo ano. Olha aí, os tipos de mangueira, a destinação, ó, tipo 1, tipo 2, tipo 3. E aqui vão ó, as atividades onde elas são aplicadas, a pressão de trabalho, né? As suas devidas medidas, aqui, ó, toda aquela informação a gente tem aí. Tranquilo? Vamos lá. Item 4.4. Os esguichos estão dimensionados de acordo com o projeto? Então, a gente viu aquela possibilidade que eu falei de o estabelecimento trabalhar com combustível líquido e ele ser obrigado ou graxa, margarina, coisas desse tipo que a gente conhece, coisas oleosas ou combustível líquido, o combate com esguicho sólido, ele é um perigo, né? Então é obrigado a manter o esguicho, tanto a dimensão quanto o seu tipo, né? Então a gente tem isso também. Nos esguichos sólidos a gente tem uma dimensão do bico. E isso está previsto lá no projeto. Olha aqui, ó. Tipo de esguicho, ele é regulável e a passagem de água que ele permite é de 1,6 centímetros. Quer dizer, ou 16 milímetros, né? Olha aqui lá na tabela no artigo 73, ó. A gente falando dos dimensionamentos mínimos, e é de acordo com o risco da ocupação. Então, A 38, a maioria, né, 38, mas quando a gente vai para o risco C, as indústrias, a gente teria os esguichos de 25 milímetros. Que tamanho é esse? Onde é isso, André? Vou mostrar para vocês aqui. Aqui no projeto antigão, ó, vocês vão ver aqui. Olha aqui, ó. É essa a medida. Então, se a gente tem um esguicho
para risco C, ele terá esses 25 milímetros aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui eu já tenho 38, ó. Nesse caso 16, aqui menor ainda, ó, 13, né? Vários tipos, e isso vai estar definido lá no projeto, certo? Então, para risco A, 13, residencial, aqui comércio e escritório 16, e se caso encontre, né, desse tipo de esguicho, é o mais comum, gente, que é o mais barato, né? Já os diâmetros aí são definidos no próprio corpo do esguicho, vem dizendo qual é a medida dele menor. A gente sabe que tem vários dimensionamentos aqui, dependendo, né, para os esguichos reguláveis. Tranquilo? Vamos lá. Os lances de mangueira possuem certificação, né? Se a norma 005 CSAT do CBMP é 13 de setembro de 2005, tá vendo? Através de documentação e selo. Ah, André, como é que eu cobro? Como é que eu sei que uma mangueira está certificada? Vai ver aqui, ó. Tem aqui os testes, ó, da nossa norma, inspeção e manutenção, edifício de ocupação residencial. Percebam que todos têm que ter a manutenção a cada 12 meses. Então é todo ano, meu amigo. Todo ano tem que mandar essas mangueiras para manutenção. Às vezes a empresa vem e faz os testes no local mesmo. Traz o equipamento, eles estendem a mangueira, botam uma pressurização nela, e aproveita inclusive para botar talco também, secar, fazer todo. Se ela tiver com furo, dependendo do ponto, a mangueira pode ser diminuída, está previsto isso também na norma, né? Mas são poucos centímetros, né? Você pode reaproveitar uma mangueira se o dano foi bem próximo ao conector lá, ao adaptador, né? A ponta da mangueira. Toda mangueira deve receber uma identificação individual realizada por empresa capacitada a partir da sua primeira inspeção. Então, as empresas de extintor têm essa competência para fazer esse tipo de serviço. Essa identificação deve ser feita por meio de uma abraçadeira plástica numerada, tipo lacre, presa no corpo da mangueira próximo à união. Normalmente também vai uma etiqueta, né, que garante que a plástica, quando ela foi trocada, ó, já foi cortada e foi numerada, tá vendo? E essa é a etiqueta que a gente vai encontrar as datas de serviço realizado e validade até um ano, né? A gente chama de corte e empatação nesse caso aqui. Ela foi diminuída. Aí tem as reduções mínimas. Aí vocês procurem nas normas que vocês vão saber os detalhamentos. Mas no máximo até 45 centímetros, se eu não me engano. A mangueira pode ser diminuída. O lance de mangueira estão enrolados de forma duchada, que eu falei lá quando a gente viu. Aqui, o padrão é esse. Opa, toda amarrada, manda desamarrar tudinho. Ó, atrás aí já vai cortando, com cuidado para não danificar a mangueira, mas manda o pessoal fazer a retirada, bota em exigência. Se caso for muitas mangueiras você encontre assim, põe em exigência e depois volta para ver se está tudo desamarrado. Aqui uma situação impossível, né? E espiral, não, para você desenrolar vai ser um problema, certo? Então, não deixar que a mangueira seja assim. Dê a orientação, na hora mesmo o cara faz, se não fizer, bota em exigência. Okay? Tem um artigo sobre isso aqui. A gente viu lá o inciso 5º do artigo 70, fala sobre a movimentação de uso imediato, né? Então, se tiver qualquer situação dessa, eu vou usar essa exigência aqui. Inciso 5 do artigo 70. Aduchar as mangueiras. Existe uma chave universal de mangueira para cada linha de mangueira montada, né? Aquilo que eu falei para vocês. Cada registro, uma chave de hidrante. Se é duplo, 2 chaves, certo? A quantidade de chaves é por registro. Tranquilo, senhores? Senhoras, abrigo. Então temos aí variedade de abrigos envidraçados, previsto, um código também está previsto, que seja de vidro. Não abrir mão da identificação, era sempre a palavra incêndio. Vai cobrar isso aí, se não tiver exigência, manda colocar, tem os adesivos e pintada na cor vermelha. A pintura não está no COSIP, certo? A pintura está na NR 23, que é uma lei. Então, os abrigos possuem dimensões suficientes para comportar, né, os seus acessórios. Se tiver amontoado lá dentro, manda o cara trocar de abrigo. Mas é difícil, muito raramente a gente vai ver uma situação dessa. Já vi, mas foi mandado fazer a substituição dos abrigos. Lá no código a gente prevê as dimensões, ó.
Se o abrigo for simples, então aqui tem todas as dimensões, lá nas últimas páginas, nos anexos do COSCIP, você vai ter isso aqui, exigência neles, caso você encontre alguma coisa muito absurda. 5.2. A porta possui ventilação para evitar fungos no interior dos mesmos. É fundamental. Olha aqui, ó. Sargento, estavam as aberturas aqui em cima, né, e embaixo, passava um dedo, beleza. Vai suprir a necessidade. O que não dá é para ser totalmente vedado, certo? Se tiver totalmente fechado, elas vão gerar fungo e vão se estragar. Né? Então, segue esse artigo aí, põe exigência para que a porta seja propicie essa situação de ventilação. Aqui são construídos em metal, alvenaria e envidraçados. Né? Então, a gente tem aqui vários tipos de abrigos, as formas como eles podem ser construídos. Sargento, cheguei lá, o abrigo tinha a porta de plástico. Não. Sargento, cheguei lá, o abrigo tinha a porta de, sei lá, de gesso. Não, não pode. Tem que ser metal, envidraçado ou alvenaria, tá certo? O abrigo todo, na sua construção, ok? Como um todo. Aqui tudo metal, vidro, concreto, cimento, metal. Fora disso, exigência. Temos até o artigozinho lá. Inciso 4º, no artigo 75. Segundo item, possui inscrição de incêndio na cor vermelha. Poxa, vocês vão ter uma decepção quando andam por aí, mas o correto é entrar em exigência, certo? Não tem boquinha não. É a palavra incêndio escrita, não tem emergência, não tem nada. Ah, só tem a placa lá em cima, hidrante, tá, tudo bem, mas o código prevê que esteja essa palavra escrita aqui. Tranquilo? Existe sinalização com disco ou sete negativo com a letra H, né, que representa o hidrante. Então a gente tem aí as formas de placa, de sinalização, tranquilo? É uma coisa do extintor. Não há fechadura cadeada do dispositivo que impressa ou dificulte a abertura imediata. Né? A gente não pode permitir que a porta do hidrante esteja trancada. Há necessidade de chaves específicas para abrir. Não pode. Eu posso permitir um lacre, um papel colado, isso até é bom, né? Eu às vezes oriento na vistoria para que seja fácil identificar se o hidrante, a porta do hidrante foi aberta ou não, a porta do abrigo. Eu recomendo muito isso aí, a gente tem um artigo, né, falando sobre isso. Então, colocar lacre, beleza, mas cheguei ali, quero abrir, rompe fácil, tá tranquilo. Qualquer coisa travando, exigência, retirar, certo? O registro de hidrante separado do abrigo, no máximo 5 metros de distância e desobstruído, ou está no interior do mesmo. Então, o que é isso? É essa distância aqui, gente. Olha. Eu construo um abrigo e construo o hidrante do lado de fora. A distância máxima entre eles é de 5 metros. Já encontrei local com 8, 10 metros e foi trazido o abrigo para próximo do hidrante, certo? Então, observar se o abrigo está nessa distância. A máxima é de 5 metros, tranquilo? Contando aqui, ó, da boca do registro, certo? A caixa do abrigo. Bomba. Ok. É aí onde a coisa se manifesta, né? É o item principal aí de todo o sistema, porque ele é que garante a pressurização da água na ponta da linha, né? A mangueira. Então a gente tem sistemas bem simples. Esse aqui é um sistema para um reservatório enterrado ou de superfície. A gente vê que tem mais de uma bomba, né? Tem uma, duas, 3 bombas. E para que servem essas 3 bombas? Cada uma tem uma função, senhores. A gente tem as 2 bombas principais, assim que elas são denominadas, né? A função delas é, nesse caso aqui, né, uma garantir que caso haja problema, eu tenho a segunda bomba principal. E essa terceira? Essa terceira é para pressurizar a rede, já que eu não tenho água para pressurização natural, né, elevada, né, no caso. Então a água não vai subir, eu preciso que uma bomba ela permaneça pressurizando a rede para que quando eu abra um hidrante, esse sistema acione, entre em acionamento e a bomba principal
entre em funcionamento pressurizando assim a rede. Okay? Vou explicar isso aqui tudinho mais para frente. E aqui é um sistema bypass, uma bomba só. Tá vendo? Então o reservatório está aqui acima e eu tenho uma rede pressurizando, né? Aliás, sendo pressurizada por essa bomba que está em bypass. Olha a complicação para olhar só por essa foto aqui. Dá para entender se está ou não tudo ok? Pois é, né? Aqui está tranquilo, certo? Vamos ter a oportunidade aí, senhores e senhoras, para ver isso, né, em loco. Então aqui eu tenho novamente aquela imagem. Alguém pode estar perguntando, mas sargento, tem um acionador aqui? Olha, essa foto aqui ela representa a legislação de São Paulo, né? E que é previsto o acionamento dessa bomba, não é automático, ele é manual. Então, nos 3 últimos pavimentos, eu tenho bomba para acionar o hidrante, né? A bomba. Eu tenho uma botoeira para acionar a bomba, né? Em São Paulo é previsto isso. Aqui não, aqui o acionamento é automático. Vai ter uma chave de fluxo, vai detectar a passagem de água e vai acionar. São Paulo, os 3 últimos pavimentos, ele tem botoeiras de acionamento. Bem, vamos nos preocupar com a nossa aqui. Passou a água, a bomba liga. Parou de passar a água, a bomba desliga. É o mais comum que a gente tem aqui nas edificações que são atendidas por esse tipo de reservatório. Okay? Elevado. A quantidade, os tipos e capacidade de bombas estão dimensionados de acordo com o projeto? Sim ou não? Então, lá no projeto, antes de você chegar na casa de bomba, você já vai ter que ter essa informação, certo? As bombas têm a capacidade em CV que estão previstas no projeto, estão dimensionada a quantidade de água, muito certamente lá tem uma etiqueta no corpo da bomba que vai ter essas informações. Você é só comparar. Se tiver uma bomba menor, obviamente a quantidade de água não vai ser o suficiente, né? Então a gente tem que estar observando isso aqui. O projeto está definido: a vazão, pressão, metros de coluna de água e a potência, em HP ou CV. Isso aqui vai estar lá no corpo da bomba. Algumas dessas informações aqui vão estar lá, certo? Para a gente poder constatar que essa bomba está de acordo com o que o projeto prevê. Quando apenas com o uso de bomba elétrica, há um grupo gerador para funcionamento em caso de falta de energia da CELP. Vamos lá. Nesse caso, senhores, quando eu tenho a instalação da bomba, como eu falei lá, são 3 bombas. Então, 2 principais e uma em uma bomba jockey. O nome dela é bomba jockey. É a bomba para pressurização da rede. Ela é de menor capacidade, mas a função dela é só estar ali permanentemente gerando pressurização. E o que acontece com as 2 bombas principais? Quando elas são elétricas, a bomba 1, vamos dizer assim, ela entra em funcionamento. Aí vamos ver, haja necessidade de desligar a rede elétrica, ou por acaso falta energia. Então eu não posso ter no mesmo circuito alimentando um gerador alimentando a bomba 1. O que vai acontecer? Ele vai alimentar outro circuito, a bomba 2. Então é a segunda bomba que deve ser ligada ao gerador. Muitas vezes a empresa também ela pode instalar a bomba elétrica principal 1 e a bomba, a motobomba movida a combustível, diesel ou gasolina, a bomba principal 2, certo? Então, quando dá falta de energia, entra a bomba 2. É possível fazer os testes nas 2, ok? Então a gente vai ver isso lá na prática, né, na aula prática, como é que realiza esses testes, certo? Mas sim, tem locais que tem, todas as bombas são a motobomba, né? As 2 bombas principais são a motor, é previsto também, né? Tem uma elétrica só mantendo a pressurização da rede, mas sim é possível ter 2 bombas movidas a combustível, certo? Lá no painel de controle elétrico das bombas, a chave de comutação encontra-se na posição automática. Quer dizer isso? O sistema tem que estar ativado, né, com a posição automática aqui, ó. Automático e manual.
Então, quando eu boto aqui no meio, ela desliga. Quando eu boto nessa posição, ela está em automático. E quando ela está indicando para cá, ela está manual. Quer dizer, ela aciona a bomba imediatamente quando eu boto para cá. Aqui no automático, ela só aciona quando um registro do hidrante é aberto. Então, se eu abrir um registro de hidrante, ele vai acionar a bomba automaticamente. Tranquilo? Aqui alguns outros exemplos. Aqui outra válvula também, ó, indicando. Tranquilo? Bomba foi denunciada através do sistema de alarme. Quando foi acionada, lembra lá que a gente falou? Então, quem são? Todos os estabelecimentos que possuam sistema de bomba elevado ou enterrado ou de superfície, né? Qualquer sistema de bomba ele tem que ser denunciado por um alarme. Pode ser um farol, uma lâmpada, uma sirene, qualquer coisa. Alguém tem que saber que a bomba de incêndio entrou em funcionamento. Esse é o objetivo, certo? A única ocupação que não depende disso, não é obrigatório, é o residencial multifamiliar, né? Tipo B, certo? Tranquilo? As bombas automatizadas possuem o mínimo um ponto de acionamento manual. Senhores, é previsto que a bomba seja ligada manualmente. O código diz que o acionamento deve ser dado de forma automática ao abrir um hidrante. Então, quando eu abro um hidrante, eu tenho o acionamento da bomba, certo? Isso é sem exceção, ok? O tempo é de 30 segundos. A gente vai ver isso aí no outro item, né? 6.6. Certo? Então, a bomba acionou, um alarme vai ser tocado e você vai poder saber durante a sua vistoria que, opa, eu tive o acionamento da bomba. Isso é bom, né? Exceto no residencial. Nesse caso aqui, se a bomba não entrar, eu posso ir lá e ligar ela? Não. Ela tem que ligar sozinha. Mas é previsto, sim, que caso haja, né, uma necessidade de ligar manualmente, é previsto. Inclusive esse botão, esse acionador, ele deve estar previsto no projeto. No projeto vai ter lá o lugar onde se liga. Normalmente a gente botaria na portaria, onde 24 horas permanece alguém. O bombeiro entrou, está dando combate, a bomba não liga e de alguma forma deu um problema. Então é o plano B, certo? Mas todo sistema só deve ligar automaticamente. Se não ligar, bota em exigência automatização do sistema, manutenção da automatização do sistema. Tranquilo? Então aí nesse caso, se caso mesmo isso aí falhe, aí vai ter lá um local para acionar manualmente esse sistema, certo? É previsto no projeto, tá bom? Mas ele é o plano B. Esse plano B está previsto, tranquilo? A bomba entrou em pleno regime de carga em até 30 segundos, então eu marco lá no reloginho. Meu amigo abriu o hidrante, a vazão começou aqui. O que acontece? Se for um sistema de bomba de recalque, né, que a gente chama as bombas lá as duas bombas principais, a gente chama de recalque. Tem até 30 segundos para ela entrar em acionamento. Mas a jockey entrou. A jockey não é bomba principal, certo? Então a gente vai contabilizar o tempo, aí tolerância, entrou com 35 segundos. Se der 1 minuto a bomba não entrou, digo, meu velho, vamos testar de novo. Aí a gente testa novamente. Se der o mesmo problema, ela não entrar sozinha, aí eu boto em exigência, certo? Então a gente precisa dar essa... Mas é importante que a bomba tenha assim o seu tempo mensurado, tranquilo? Porque imagina, tu tá lá na ponta, de frente o colega tá lá e a bomba não liga. O problema que vai ser 30 segundos, tu dependendo do acionamento da bomba, o colega que tá lá no combate ao incêndio, né? Então são máximo 30 segundos, tranquilo? Serve também para bomba em bypass, viu? A bomba para sistema elevado. Esse mesmo tempo. A bomba de recalque possui dispositivo de retorno de água ao reservatório permanentemente aberto. Senhores, imagine que o sistema ele não pode desligar a bomba. A bomba não pode ser desligada automaticamente no caso das bombas de recalque. Então o que ocorre? Se a bomba não pode ser desligada
automaticamente, André, se eu fechar o hidrante lá na frente, precisar fechar o hidrante, a bomba vai explodir lá atrás. Porque se ela não pode desligar, bem, aí existe um dispositivo que ele fica aberto permanentemente, é uma vazão bem menor e fica retornando para o reservatório. Então, ele gera esse alívio na pressão no corpo da bomba. É obrigatório ter esse dispositivo. Algumas instalações prevêem um sistema de alívio. Então, é uma válvula que, quando ela detecta a elevação da pressão a um certo ponto, ela abre essa válvula e fica retornando a água para o reservatório. E aí a bomba não desliga. A bomba de recalque nunca desliga sozinha. Cobrem isso. Ou você pode perder um colega que esteja no combate, no fogo lá na frente. Certo? A bomba pode desligar e não ligar novamente. E aí a gente vai ter um problema. Então esse sistema não para. Não para. Inclusive a gente vai ver um item mais na frente falando sobre dispositivo de proteção das bombas. Tranquilo? Então, a bomba desligou sozinha. Opa, meu amigo, pode não. Está previsto um desligamento. Pode ter uma chave para desligar ela. Como vai ter? E vai estar indicado. Ela pode estar em qualquer local do estabelecimento. Pode estar lá na portaria também. O código não diz o local que ela tem que estar, não. Então é comum as grandes indústrias centralizar esses controles lá na portaria deles. Porque se houver algum problema e precisar desligar, e aí por necessidade, esse desligamento acontece por lá, certo? Remotamente, mas acontece. Tranquilo? Então, a bomba, depois que ela entra em funcionamento, nada pode automaticamente fazer ela parar, exceto um acionamento manual. Tranquilo? Vamos lá. A bomba está protegida contra dano de choque mecânico, intempérie, fogo e umidade. Gente, isso é bem básico. A bomba tem que estar dentro de um abrigo próprio, na sua casinha lá, fechada, protegida. Cobrem isso. Bomba levando chuva, sol, coisa desse tipo, exigência. Artigo 97. Manda ele construir um abrigo para a bomba. Tranquilo? As bombas estão instaladas em recinto próprio. É aí o artigo 97. O cara quer deixar ela a céu aberto. Já tive essa oportunidade. As bombas estão instaladas em locais de fácil acesso e manutenção. O cara tem que atravessar, se equilibrando, não sei aonde, para chegar lá na bomba. Tem que subir por uma corda, pendurado. Não. Você não vai nesse local para ver a bomba, certo? Você simplesmente diz, olha, não está acessível. Não é uma coisa simples. Subir uma escada é uma coisa, subir por uma escada tipo marinheiro é uma coisa também que para a gente é normal, mas olha, eu tenho que ir me equilibrando, tá enterrada lá num lugar fechado, houve dificuldade, meu amigo, liga não. Facilite o nosso acesso que a gente volta aqui, entra em exigência. Ele tem uma obrigação por conta desse artigo. As bombas são instaladas em local de fácil acesso e manutenção, né? E cadê o 6.10, né? E o 6.11. Não há dispositivo de proteção, fusível disjuntor no circuito elétrico que alimenta as bombas. Senhores, é previsto no código que a ligação da bomba seja feita direta na rede que vem da CELP após passar pelo contador, né, deles. Ok? Esse é um cabo em separado e não pode haver nenhum sistema de proteção para a bomba. Mas sargento, entrou em curto, a bomba lá e pega fogo. Infelizmente, o código prevê isso. E qual é essa ideia? Gente, qualquer sobrecarga no sistema geraria a interrupção do funcionamento da bomba. Então é melhor que ela queime por excesso de trabalho ou por algum problema, porque imagine se ela parar por conta de um disjuntor. Então a previsão está aí mediante isso. Então se você detectar qualquer fusível, disjuntor no sistema, na rede, diga, olha, tem que tirar. Chame seu eletricista, no projeto vai estar definido isso e não é difícil de seguir. Tranquilo? Registro de recalque ou hidrante de fachada. A gente tem aí os elementos importantes de abastecimento das nossas viaturas, caso necessitem, ou de pressurização da rede de hidrante da edificação. É para isso que servem os dois, certo? Então, quais são as diferenças? Esse aqui no chão, na calçada, na área pública,
ele é o registro de recalque. Não chame isso de hidrante de recalque, que ele não é um hidrante. A função dele é apenas um registro lá na rede, certo? Ele não serve para... Apesar que eu já ouvi situações em que o paisano pegou, conectou uma mangueira aqui e combateu um incêndio na área aberta, né? Então, paciência. Deu certo? Deu, paciência. Mas a função disso aqui é acoplamento dos nossos ABTs para pressurização ou recepção da água desse reservatório. Ok? Aqui eu só conheço um prédio, nessa imagem aqui, que possui um hidrante de recalque. Né? Está aberto lá. É uma rua ali atrás da restauração. Aqui tudo sujo, obstruído, mas está com tampão. Né? Só não consigo ver a válvula aqui para abrir ele. E aqui é um outro exemplo, como seria, né? Ele aponta para a rua, ou pode ser dentro da edificação também, viu? O hidrante de recalque. Posso estar no portão que eu chegue ali e bata, o cara vem, abre, aí eu conecto ali. Tranquilo? Registro de recalque encontra-se instalado no passeio público. O hidrante de fachada na parede ou muro em contato direto com a via pública e em local de fácil acesso às viaturas. Né? Nessa condição, eu vou sempre ver o registro ali com a tampa na calçada. E existe sim a possibilidade de instalar numa área onde a empresa mantém um controle. Né? Complicado esse negócio do registro por conta do extravio, né? Do desvio de uso desse equipamento. E furto, acontece muito. Eu oriento que não instalem equipamentos em material de latão, que é muito suscetível a roubo. Existem materiais em alumínio e até plástico hoje em dia. Um tipo de plástico ABS que consegue ter uma resistência equivalente. É a orientação que a gente dá, evitando assim os furtos. Né? É previsto uma chave exclusiva para a abertura, mas dificilmente os senhores vão encontrar aqui. Dificilmente os senhores vão encontrar essa chave exclusiva. O registro de recalque possui tampa de ferro com inscrição incêndio. É a única coisa que vocês vão cobrar. Ah, André, eu ouvi falar que tinha que estar pintado de vermelho. Não é obrigatório, por incrível que pareça. Né? É difícil até a manutenção, está na rua. O ideal seria, já que é um componente da rede de incêndio. Né? Mas, sinceramente, uma exigência por conta disso seria muito preciosismo, senhores. Né? O ideal é que ela esteja pintada de vermelho. Mas, sim, o nome incêndio, isso aí vocês não podem abrir mão. Então, qualquer tampa, não. Tem que ter a inscrição incêndio gravada nela. E ela tem que ser de metal, viu? Tranquilo? Não há hidrante de coluna tipo industrial como hidrante de fachada nas edificações residenciais. Quer dizer, as edificações residenciais não podem usar hidrante de fachada. Tem que ser sempre o hidrante, o registro de recalque. Certo? Esse aqui é para a indústria. Eles podem manter, mas no residencial a gente não pode ter isso aqui. Não há instalação de válvula de retenção na canalização. Senhores, atentem para isso. É muito comum a gente encontrar a válvula de retenção no caminho. Como é que eu vou tirar a água dessa edificação se ela tem uma válvula de retenção que impele? Em Pernambuco isso não é permitido. São Paulo, inclusive, deve ter, mas não confundam, certo? São Paulo é São Paulo, tem a norma deles. A rede de hidrante pública deles funciona muito bem. A nossa aqui tem um certo déficit. Então, deixar uma válvula de retenção no registro de recalque desse será condenar a guarnição a não ter água disponível daquela edificação, certo? Então, mande tirar. Tranquilo? Exigência de acordo com o artigo lá do código. Tranquilo? Vários exemplos. Vocês vão encontrar algumas vezes isso. Dê uma rastreada na canalização, veja se não tem, inclusive no meio do caminho. Okay? No abastecimento por reservatório elevado, cada prumada tem apenas um registro de recalque. Senhores, esse item aqui ele não está mais sendo válido. Teve uma portaria do comando que retirou. Então não vou nem perder meu tempo explicando a vocês, porque já foi liberado, então não adianta. Então vamos para a próxima. Aqui, né? Tem prédios que tem duas. Então o certo seria cada uma ter o seu
registro de recalque. Aqui está hidrante, ó, pelo amor de Deus. Tem que corrigir isso aqui. Então, aprumada, o registro. Ah, André, e se o prédio tiver outra aprumada aqui? Aí teria que ter outro registro? Sim. Sim. Exceto o residencial. Hotel e coletivo. Esse não precisa. Escola, aliás. Hotel não. É coletivo, C e K, escola. Mas essa regra já foi... tem uma portaria do comando determinando que pode ser conectado tudo no mesmo, um só. Então, se tivesse outra aprumada aqui, ela se conectaria aqui e teria só um registro de recalque. Tranquilo? Aqui o exemplo. Ok, senhores? Então, não precisa cobrar isso aqui. Vai ter um só para 2, 3, 4 prédios. Não tem problema. O registro de recalque hidrante de fachada possui adaptador de 2,5 engate rápido. Senhores, nossa conexão com esse registro aqui, o ABT, sempre de 2,5. Vocês vão encontrar com de 1,5. Está errado. Entre em exigência, manda o cliente lá fazer a troca desse registro, certo? Põe em exigência e tem que ser de 2,5. O registro de recalque hidrante fachada encontra-se em bom estado de funcionamento. Não preciso nem dizer, né? Olha a situação que a gente encontra. Não tem adaptador, não tem válvula para... É ruim demais. Ruim demais. Exigência da manutenção. Pode fazer o teste aqui? Pode. Eu recomendaria ter uma mangueira para poder abrir e fazer o teste, né? Mas, normalmente o teste é sempre feito na rede de hidrante mesmo. Nos hidrantes internos. Certo? E agora, senhores, para a gente finalizar, sei que estendeu demais, né? Mas rede de hidrante não é coisa simples, certo? A gente precisa desse tempo. Como se realiza o teste no sistema de hidrante? Vamos lá. Os testes deverão ser realizados nos hidrantes mais desfavoráveis. Então, se o mais desfavorável funcionou corretamente, show de bola, teste realizado. Ok? Qual é o hidrante que eu vou realizar o teste? Qual é o mais desfavorável? Senhores, se a gente tem apenas um pavimento, tá lá, térreo, eu vou escolher o hidrante mais distante da bomba, linearmente. Então eu tenho um projeto, eu olho esse projeto e vejo qual é o hidrante que está mais longe dele. Escolho ali o que está mais distante e digo, pronto, meu teste vai ser feito aqui. Ok? Então é lá que você vai fazer o teste. André, a edificação é verticalizada. Tem 5, 10, 20 pavimentos. Onde é o melhor local? É lá na garagem? Óbvio que não, senhores. Esse hidrante vai funcionar a pleno vapor. O teste deve ser realizado no hidrante mais próximo da bomba. Tá, e se tiver ainda um distanciamento, a gente vai escolher os mais distantes dessa bomba lá em cima. Existe a possibilidade de muitas empresas implementam chaves de teste, válvulas de teste, próximo à bomba. Senhores, esse seria o melhor local, lá em cima. Por quê? Se ali é onde tem a menor pressão, é o lado da bomba. Se eu ligo, aciono, significa que qualquer coisa que ligar para baixo vai acionar essa bomba. Certo? Então, existe sim essa possibilidade de fazer o teste lá em cima. Algumas empresas disponibilizam essa conexão para ligar e a água, inclusive, sai para o telhado, é até mais favorável, né? Evitem, durante os testes, jogar água em qualquer local, sempre buscar um local onde não atinjam pessoas, veículos ou objetos. Né? Então, sempre for fazer o teste lá de cima, né, no telhado, procurem isso aí. Ok? Então aqui ficou fácil de entender, né? Se eu estou no térreo e só tem térreo, eu vou testar no hidrante mais distante. Subir um andar, eu vou testar na bomba de cima. Se esse sistema é independente, se ele é elevado, eu vou testar o mais próximo da bomba. Ah, André, tinha 5 pavimentos e a bomba era de recalque, eram 3 bombas, eram 2 bombas principais. Esse teste deve ser feito no térreo? Não, esse teste deve ser feito lá em cima. Então você sobe no último pavimento e faz o teste. Entendeu? Porque você vai estar no ponto mais distante da bomba. É a parte mais alta. É onde vai estar menos favorecido pela pressão. Funcionou ali, meu amigo? Vai funcionar em qualquer lugar. Ok.
E o que vai acontecer quando eu realizo o teste? Vamos lá, gente. Isso é para a gente fechar aí. 3 situações ocorrem. 3 eventos ocorrem quando você quer testar a bomba e ele te mostra a contento. Primeiro, abri o hidrante. Comprei mangueira. Saiu água. Bom, é o suficiente? Não. Às vezes sai água, mas demora muito a acionar. Mais de 30 segundos. Falhou o sistema. Tenta mais outra vez. Desliga tudo. Vê se a bomba não entrou realmente. Fecha e testa mais uma vez. Senão, vai exigir manutenção desse sistema automatizador da bomba. Ok? Casos de bombas de recalque, a bomba jockey entra. Qualquer pressãozinha que baixe na rede, a bomba jockey entra. Não confundir com o acionamento. Tem umas bombas jockeys que são bem potentes, então não confunda. Espera o acionamento do alarme da bomba ou manda outro colega auxiliar fazer isso aí para você, ficando lá e te informando, ou por celular ou por rádio, algum meio de comunicação. Tranquilo? Bem, 2. O acionamento da bomba, certo? E 3. O acionamento do alarme. Então, 3 coisas aconteceram. A água saiu, a bomba ligou e o alarme tocou. Aconteceu isso? Beleza. André, tem uma forma da gente ver se a quantidade de água é suficiente, senhores? O tubo pitot é um instrumento que realiza essa medição, mas infelizmente não terá para todos os vistoriadores esse equipamento. Então, a Paraíba ela fez uma forma de avaliar que eu acredito bem razoável, né? Bem razoável. O ideal seria com o tubo pitot para medir essa vazão. Mas se você colocar a mangueira ao lado da sua pelve, certo? Apontada para frente, em paralelo com o chão, a água deve atingir pelo menos 10 metros de distância, certo? Então, ao lado do corpo, a sua pelve, esguicho apontado para frente, paralelo ao piso, 10 metros de distância, a água atingiu, já é o suficiente. Tranquilo? É uma forma que a Paraíba encontrou de avaliar, de dar um positivo. Mas o ideal sempre será com o medidor de vazão tubo pitot, certo? Aqui. Em caso de motobombas ou elétrico com a bomba secundária principal, deve-se para você fazer o teste lá da bomba, a motobomba, né? Reserva. Porque se eu tenho se são só elétricas, a segunda bomba principal ela vai ser alimentada por um gerador. É por isso que a gente vai solicitar a RT desse gerador. O funcionamento dele, de manutenção. Todo ano tem que ser feita a manutenção. Então esse gerador é que vai suprir a energia para essa bomba elétrica. Eu acho que eu não falei isso lá anteriormente. Então fica agora a informação. Peço desculpas pela falha. Ok? Então, ou eu tenho um gerador para alimentar a segunda bomba principal, ou eu tenho uma motobomba para entrar em funcionamento quando a primeira bomba falhar. Ok? Tranquilo, senhores? Então, o teste é feito dessa maneira. Ligou a bomba, entrou em funcionamento, o alarme ligou, denunciou a bomba, o teste está feito. O sistema está funcionando. Aqui a gente teria uma opção de qual é o hidrante que está mais distante, né? Imagine que isso aqui é uma planta, aqui é a bomba, qual é o hidrante que está mais distante aqui? Óbvio, né, senhores? Linearmente eu vou entender que esse hidrante está mais distante no pavimento único. Né? Se eu tenho um pavimento superior, então, de acordo com a altura desse pavimento e os pavimentos, a altura dessa edificação e os seus pavimentos, eu vou escolher o hidrante que está mais próximo da bomba, lá em cima. Se esse hidrante estiver o mais distante para cá, a gente vai testar nele. Mas se tiver um dispositivo de teste aqui ao lado da bomba, é bem mais simples, senhores, e vai funcionar. Vá por mim, certo? Está previsto isso em código e a gente pode fazer. Eu recomendo sempre, fica uma dica, as bombas não. Eu sempre, quando a edificação, eu sugiro que a pessoa deixe uma mangueira reserva, que é para que a gente não gere manutenção das mangueiras que usar. Então, olha, pega uma mangueira usada, deixa aqui, essa é para o bombeiro testar, eu digo assim. E o cara guarda. Quando eu chego lá no outro ano,
tem uma mangueirazinha reserva, a gente não precisa mexer na que está lá lacrada, certo? É uma forma também. Outra forma é de garantir a preservação dos equipamentos dentro dos abrigos, é sugerir que a pessoa instale lacres. Por quê? A vigilância, ao passar, vai perceber se o lacre foi rompido. Então existe lacre papel, lacre daquele de plástico, desde que rompa fácil. Então oriente as pessoas que façam isso durante sua vistoria. É uma boa, certo? Porque isso facilita a vida de todos nós. Lembre, a maioria dos hidrantes são para o uso dos bombeiros, são para o uso da corporação. Então pense assim, não é para dizer, isso é problema do cara lá, que não, preserve. Pense você que vai um colega lá e ele vai precisar desse instrumento, senhores. Certo? Então, tenham essa imagem, essa definição de que você não está fazendo aquilo para o dono do prédio. Você está fazendo aquilo ali para o seu colega que vai fazer uso daquele instrumento no local. Então, oriente. Isso é uma forma de preservar o patrimônio. Está preservando o patrimônio ao mesmo tempo, indicando esse lacre, e está ajudando um companheiro que vai ao local e sabe que vai ter maior possibilidade de encontrar o equipamento em funcionamento e presente dentro do abrigo. Entendeu qual é a função? Senhores, damos aqui por encerrado, né? A gente conclui aí nossa missão com a rede de sistema de hidrante, né? Instrução. Espero que vocês aproveitem bem esses conhecimentos e façam um bom uso, né, nas suas vistorias. Né? Eu desejo a todos um bom treinamento. Na prática, a gente vai ter outra oportunidade de realmente vivenciar os elementos que passamos aqui e discutir melhor, né, sobre cada um. Tranquilo? Bem, senhores, fiquem com Deus e até a próxima. Salvar!